Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, conforme a gente combinou, tá? A gente vai fazer uma retomada completa, uma retomada bem organizada do conteúdo que a gente viu do direito das sucessões até aqui, mas eu vou reorganizar o caminho para ficar ainda mais didático, tá? Então a gente começa pelos princípios estruturantes do direito das sucessões, depois a gente pode fazer uma revisão sobre os tipos de morte e o momento da abertura da sucessão. E aí, para a gente continuar numa sequência lógica, a gente fala nos 3 pontos que foram o foco do nosso estudo até aqui, né? A capacidade para suceder, a indignidade, a deserdação, né? Para entrar mais aí, avançar no conteúdo, tá? Então a ideia é que ao final, assim, vocês consigam responder com técnica, né? Quando a sucessão se abre, quem pode herdar, quem não pode, né? E quais as hipóteses que alguém perde o direito sucessório por sanção jurídica, tá? Então vamos para a primeira parte, que é a parte dos princípios, né? Como eu sempre falo, a gente sempre fala de qualquer parte do direito civil, a gente sempre começa com a base principiológica, tá? Então é importante entender que o direito das sucessões ele não é apenas uma lista de regras, né? Ele tem princípios próprios que explicam por que a herança é transmitida de determinada forma, tá? O primeiro princípio é o princípio da Cissane. O princípio da Cissane, ele está lá no artigo 1784, que diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Veja, isso significa que a transmissão ocorre automaticamente com a abertura da sucessão, né? O inventário ele não cria a herança, né? Ele apenas organiza, apura, formaliza a partilha, né? A herança ela é transmitida juridicamente desde o início, no momento, na hora da morte, tá? O segundo ponto importante que a gente vai tratar aqui é a ideia da universalidade da herança, né? A herança ela é tratada como um todo unitário. Lembra da caixa que fica ali com tudo dentro, que não pode mexer, só pode administrar? Então, é aquele conjunto de relações jurídicas transmissíveis, né? O herdeiro, em regra, assume, né? Os herdeiros, em regra, assumem essa universalidade e por isso falamos que a herança é um patrimônio único até a partilha. O terceiro princípio relevante é a vontade do autor da herança. Então, veja, esse princípio ele é expresso na liberdade de testar, né, que convive com os limites. Então, veja, o testamento permite que o indivíduo disponha dos seus bens, mas essa liberdade ela protege especialmente os herdeiros necessários e na ordem pública sucessória. Então, aquilo que eu sempre dou os exemplos e uso sempre o meu exemplo, eu posso dispor até 50% do meu patrimônio, claro, passando por todo o processo de inventário. Caso eu tenha credores, né, os meus credores serão pagos, né, no limite da minha herança, obedecendo à ordem pública sucessória. Então, veja, um quarto princípio essencial é o da proteção da família, que aparece na ideia dos herdeiros necessários e também no modo como o direito organiza a ordem da vocação hereditária. Então, veja, o sistema ele não permite, por exemplo, que a liberdade de testar destrua completamente essa proteção familiar prevista em lei. Por fim, existe um princípio prático muito importante que é o da segurança jurídica na transmissão patrimonial. O direito das sucessões ele tenta estabilizar a circulação do patrimônio após a morte, evitar conflitos, incertezas, por isso que ela usa regras bem rígidas, né, para a capacidade sucessória, para a exclusão por indignidade ou deserdação, né? Então, veja, com essa moldura principiológica, nós vamos agora para o segundo bloco, né, falar
sobre morte e abertura da sucessão. Porque, veja, se eu coloco a morte como ponto de partida desse processo de abertura da sucessão, eu tenho que saber que há vários tipos de morte, né? Que a morte ela pode ser real, né? Que é a morte biologicamente constatada, com corpo, com certidão, com registro, e pode ser aquela morte presumida quando o ordenamento jurídico reconhece a morte sem corpo em hipóteses bem específicas, né? Então, a morte presumida ela pode ocorrer em termos didáticos, né? Em dois grandes cenários que a gente falou em sala de aula. O primeiro é a morte presumida sem a declaração de ausência, né? E ela acontece em situações de risco concreto de morte, né? Um desastre em que a pessoa desaparece e há uma probabilidade alta de óbito, né? O exemplo que eu dou em sala de aula é sobre um acidente aéreo, né? Que nem foi o da TAM. Se você embarcou, fez o check-in e o avião explodiu, né? Presumidamente você está morto, né? Então, nesses casos, o juiz pode declarar a morte presumida diretamente, conforme os parâmetros legais, com certidão de óbito, tudo certinho, tá? Abre-se a sucessão e aí todo o caminho que a gente vai ver aí durante o semestre. O segundo cenário é aquela morte presumida por ausência, né? Fui buscar cigarro e nunca mais apareci. Então ele tem um procedimento próprio, né? Eu até passei algumas ilustrações, né, para a gente poder deixar bem certinho isso. Então a ausência, ela é um instituto que começa com a declaração judicial dessa ausência, né? Dela segue para uma sucessão provisória e depois para uma sucessão definitiva. Aqui, o direito trabalha com prazos e fases para equilibrar duas coisas. Veja, por um lado, proteger o patrimônio e os interessados, e por outro, proteger o ausente caso ele retorne, né? Então, assim, o mais importante para o nosso conteúdo desse vídeo de hoje é a gente entender que a sucessão se abre a partir do momento em que a morte é juridicamente reconhecida, seja por morte real, seja por morte presumida quando declarada. E uma vez aberta a sucessão, daí surge a pergunta, né? Quem que pode herdar, né? Então, tem lá a nossa terceira parte, que fala sobre a capacidade para suceder. Veja, capacidade para suceder é a aptidão de uma pessoa para receber herança ou legado, né? E aqui eu preciso que você não confunda capacidade sucessória com capacidade civil geral, tá? Uma pessoa pode ser incapaz para certos atos da vida civil e ainda assim poder herdar por representação, assistência ou curatela, tá? Então, capacidade para suceder é tema próprio do direito sucessório, tá? A regra central está no 1798 do Código Civil, que a gente anotou lá no quadro e vocês anotaram no caderno de vocês, que diz o seguinte: são legitimados a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, veja, aqui eu já coloquei um parênteses que a gente vai ver sobre o Conselho Federal de Medicina, que fala sobre o armazenamento, deixa eu só desligar aqui, o armazenamento, por exemplo, de embriões, né? Qual é o procedimento da implantação desses embriões pós-mortem, tá? Mas isso é um assunto que fica aqui um pouco apartado nesse momento, mas nós vamos falar sobre isso. Então, veja, na sucessão legítima, a regra é clara, né? Para herdar, a pessoa deve existir juridicamente naquele momento, ou ao menos como concebida, tá? Isso explica o direito do nascituro, né? O filho concebido antes da morte do autor da herança é legitimado a suceder com proteção do seu quinhão, condicionado ao nascimento com vida, tá? Um exemplo bem didático é quando o pai morre e a mãe está grávida, né? O nascituro já concebido, no momento da morte, é legitimado a herdar. O inventário reservará a parte
correspondente até o nascimento, e obviamente isso será administrado pelo cônjuge sobrevivente, tá? Agora, na sucessão testamentária, o Código Civil permite ampliar o rol de beneficiários em hipóteses específicas, como quando o testador contempla a chamada prole eventual, né, que são os filhos futuros de uma pessoa indicada. Então, respeitando as regras, como eu falei, né, e as cautelas legais, lá do Conselho Federal de Medicina, sobre armazenamento de embriões, o número, né, permitido, enfim, tá? Mas isso a gente vai falar especificamente, vai ter uma aula sobre isso. Então, o ponto aqui é, a sucessão testamentária tem mecanismos próprios, né, para permitir essa ampliação, mas sempre com disciplina jurídica, né, para não gerar nenhum tipo de insegurança. Então, veja, até aqui nós respondemos quem pode herdar, certo? Agora a gente vem para uma parte bem importante, né? Mesmo fazer uma pergunta, né? Mesmo uma pessoa legitimada a herdar, ela pode perder esse direito sucessório por sanção jurídica, né? Então essa é uma pergunta. Eu posso perder meu direito de herdeiro? Lembra que eu falei na sala, não sei se eu fui a única a ouvir isso, apesar da minha mãe nunca ter tido patrimônio, ela dizia, eu vou te deserdar, né? Então, a gente vai ver o que realmente significa esse instituto. Então, vamos começar pela indignidade, que foi a sequência que a gente viu na sala de aula. A indignidade é um instituto de exclusão do direito sucessório, tá? Ele tá na lei, né? Fundado diretamente na lei. Então ele se aplica tanto a herdeiros quanto a legatários, e depois nós vamos ver a diferença entre eles, né? Decorre de condutas gravíssimas, né? Previstas lá no artigo 1814 do Código Civil. Aqui, e não se preocupem, porque se a gente, em alguma turma, a gente não viu sobre indignidade, sobre deserdação, a gente vai retomar esse assunto. É só para que vocês estejam alinhados aí no mesmo tempo de disciplina, tá? Então, assim, o ponto que a gente precisa guardar aqui é o rol do artigo 1814, tá? Ele é taxativo. Então, vamos pegar o rol do 1814, deixa eu pegar meu Código Civil aqui, que a gente vai ler junto, tá? Então, olhe lá no Planalto, 1814 do Código Civil, no Planalto, para ficar mais atualizado, tá? Sempre lá tem as atualizações. Então, vamos lá. Diz o seguinte: são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houverem sido tutores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Incisos 2, segundo, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Inciso 3º, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Então veja, só existe indignidade nas hipóteses do 1014, tá? É rol taxativo. Então, em termos didáticos, as hipóteses envolvem 3 eixos, né? Atos gravíssimos contra a vida do autor da herança, condutas gravíssimas contra a honra do autor da herança ou do seu núcleo familiar, e violência ou fraude para impedir ou restringir a liberdade de testar. Então, veja, a indignidade ela não se aplica automaticamente, tá? O 1815 do Código Civil ele exige sentença judicial declaratória para excluir por alguém por indignidade. Então, isso significa que é necessária uma ação própria, com contraditório, prova e decisão judicial. Também existe prazo, né? A ação para declarar indignidade deve ser proposta em até 4 anos
contados da abertura da sucessão. E quanto aos efeitos, a indignidade ela tem efeitos pessoais. Então, quem é excluído é o indigno, não a sua família. Por isso, os descendentes do indigno podem suceder por representação, como se eles tivessem morrido antes do autor da herança. E isso também nós vamos ver de forma mais ampliada na sala de aula. O indigno não poderá administrar nem usufruir dos bens que caberiam aos seus descendentes, porque o sistema busca evitar que eles se beneficiem indiretamente. Imagine, a minha mãe me exclui, né, por indignidade, né, da herança, e aí eu vou lá e fico usufruindo através da Mariana e da Natália. Então, o sistema busca evitar esse tipo de atitude. Outro ponto importante aqui é que existe reabilitação para a indignidade, né? Reabilitação, perdão, né? Quando o próprio autor da herança, sabendo do fato, expressa a vontade de reabilitar o indigno nos termos legais. Então, veja, a indignidade é isso, né? A causa legal, rol taxativo, depende de ação e sentença, tem prazo e produz efeitos pessoais, tá? Agora a gente vai lá para deserdação, aquela ameaça que a gente sofreu a vida inteira sem saber exatamente o que era, né? Então, veja, a deserdação, ela é um instituto de exclusão que depende da vontade do testador. Então, ela só atinge herdeiros necessários, ela precisa ser declarada em testamento com causa expressa. Veja, lá no 1961, ele permite a deserdação de herdeiros necessários nos casos em que podem ser excluídos da sucessão. E o 1964 exige a declaração expressa de causa no testamento. Ou seja, não basta eu dizer, eu deserdarei, né? Como a gente ouvia, ou pelo menos eu ouvia. Né? É necessário apontar a causa legal que justifica. Veja, e quantas causas a deserdação ela pode se basear nas hipóteses de indignidade e também nas hipóteses específicas previstas para a deserdação em relação a descendentes e ascendentes, que está lá no artigo 1962 e 1963. Então, veja, da mesma forma que a indignidade, a deserdação também não é algo automático, tá? Então, o 1965 do Código Civil determina que o herdeiro instituído ou aquele a quem aproveita a deserdação deve provar a veracidade da causa alegada. Ou seja, não basta estar escrito no testamento, é preciso ação judicial para comprovar, né, para confirmar, tudo da mesma forma. Não é só colocar, porque imagine quantas questões iam ser feitas lá no testamento, numa hora de raiva, né, numa briga com um filho, com um herdeiro, você vai lá e escreve no testamento que a pessoa está excluída da sua herança, tá? Então também precisa de ação judicial de confirmação. Há um prazo para isso, um prazo decadencial, né? O direito de provar a causa da deserdação, ela extingue-se em 4 anos contados da abertura do testamento, tá? Então a estrutura é assim: testamento com causa expressa, ação para provar a causa, prazo de 4 anos e ônus da prova de quem se beneficia, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês diferenças essenciais entre indignidade e deserdação, tá? Então, para fechar, eu quero que vocês memorizem 5 diferenças fundamentais, tá? A primeira, a origem. A indignidade nasce da lei, a deserdação nasce do testamento, tá? Da vontade do testador. Segundo, quem que pode ser atingido? A indignidade atinge herdeiros e legatários. A deserdação só atinge herdeiros necessários, tá? Terceiro, a forma. A indignidade ela não precisa de testamento. A deserdação exige testamento com causa expressa, tá? A quarta é o procedimento.
Então, ambas precisam de uma ação judicial, mas na indignidade, a ação é para declarar a exclusão. Na deserdação, a ação é para confirmar e provar a causa indicada pelo testador, tá? Quinto e último, os prazos. A indignidade é 4 anos da abertura da sucessão para demandar e a deserdação é 4 anos da abertura do testamento para provar a causa. Então, veja, com essas diferenças, né, vocês conseguem resolver praticamente qualquer questão básica sobre exclusão do direito sucessório, tá? Então vamos fazer, eu vou mandar para vocês, né, juntamente com esse vídeo, uma atividade de fixação, né, por conta dessa semana que eu estou fora de Curitiba, né, e agradeço a compreensão já de antemão de vocês, né, por essa necessidade que eu tive do meu trabalho. Então, essa atividade de fixação eu fiz em 2 partes, tá? Na primeira parte, vocês vão responder qual é o princípio da cisão, qual artigo do Código Civil consagra, quais os tipos de morte abre a sucessão, qual é a regra do 1798 sobre capacidade para suceder e quais são as principais diferenças entre indignidade e deserdação. Lembrando, vocês podem fazer isso no caderno, porque isso será material de consulta para a construção da prova de vocês, tá? Da avaliação. Na segunda parte, vocês vão resolver um caso, tá? Então, eu coloquei lá que um falecido deixou o testamento, deserdando um filho, indicando causa legal, né? Os demais herdeiros ficaram inertes, né? Tipo, -1, mas tudo bem. Você vai dizer lá para mim qual que é o instituto que se aplica, qual é o prazo, quem tem o ônus, né, de provar a causa e o que acontece com os descendentes do deserdado, tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos avançar para a sucessão legítima, ordem da vocação hereditária, entrando ali no 1829 do Código Civil e na lógica de quem herda primeiro e em quais condições, tá bom? Então, a tarefa preparatória para a próxima aula é a leitura do artigo 1829, né, e tente explicar, né, com as suas palavras, a ordem básica dos chamados à sucessão legítima, tá bom? Então, novamente agradeço a vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, nos vemos na próxima.